Mas agora, para começar, eu vou jogar na roda o Gabriel Orozco, venezuelano, refugiado. Quero saber por que você fugiu da Venezuela e o que é o governo do Maduro. Porque a gente diz, um ditador criminoso, assassino, que foi recebido pelo presidente do Brasil. Mas defina pra gente o que é a ditadura do Maduro e o que ele fez com a Venezuela, Gabriel. O primeiro que temos que estabelecer que não é uma ditadura, é uma narcoditadura. Venezuela é a faixa criminosa mais grande do mundo. Venezuela hoje é um grupo criminoso, onde não somente é o sofrimento que vivem os venezuelanos, é a quantidade de crimes que são cometidos lá na Venezuela, um país de 30 milhões de pessoas, onde o chavismo, o socialismo, a esquerda tem total liberdade de cometer seus crimes. Então não estamos falando de uma ditadura militar, como já vivemos em muitos países do nosso continente. Estamos falando em uma narcoditadura que tem assassinado venezuelanos, uma narcoditadura onde o 70% dos venezuelanos não comem carne, onde 85% dos venezuelanos não comem peixe. Eu morava em uma ilha rodeada de água e não pude comer peixe. Você imagina isso? Um país onde o 30% das crianças tem desnutrição crônica. Um país onde o salário de um trabalhador venezuelano, um mestre, um polícia, uma pessoa que trabalha na saúde pública, tem um ganho de R$35 por mês. R$35. E um frango tem um valor de R$50. Não dá nem para comer. Então as pessoas me perguntam aqui, Gabriel, e como as pessoas fazem para comer? Não comem. Não comem. 9 em cada 10 venezuelanos sofrem de insegurança alimentar. Estamos falando da maior crise de refugiados do mundo. Por acima da Ucrânia, por acima da Síria. E você sabe que tem Ucrânia? Guerra. Você sabe que tem Síria? Guerra. Você sabe que tem Venezuela? Socialismo. E não temos guerra, mas temos socialismo. E é a maior crise de refugiados do mundo. Então, não dá para defender um cara disso. E você ver um cara disso ser reverenciado, receber honras dos soldados do exército brasileiro, você fala, o que acontece com o mundo, cara? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo que um criminoso, que um assassino, uma pessoa que massacrou jovens venezuelanos. Massacrou, assassinou. Assassinou. Eu saí nos 2017 fazer protestos e manifestos e pessoas que estavam caminhando ao lado meu receberam disparos na cabeça. 280 pessoas morreram nos protestos e manifestos contra Chávez e contra o Maduro. Nós tentamos nos libertar. As pessoas falam, e por que não saem do Maduro? Tentamos. Mas como você pode sair de uma ditadura onde, se você é um político opositor, você é levado para um centro ou uma prisão que se chama do helicoide, é uma prisão mais forte da Venezuela, e se você é um político opositor, eles tiram tua roupa, eles pegam um cachorro Rottweiler para que pegue você nas suas partes íntimas. Como você pode lutar em contra disso? Eu tentei lutar. Minha esposa tentou, saímos, toda a minha juventude. Eu tinha 9 anos quando o socialismo pegou o poder. E eu tentei sair da ditadura. Mas o que vou fazer? Deixar meus filhos sem pai? O que vou fazer? Deixar minha esposa sem seu esposo? E o que tivemos que fazer? Sair caminhando pelo mato há 1 ano e meio. Ó, Cris, eu vou te chamar aqui, Cris. Pode vir, porque eu sou a favor da gente vir na cara aqui do Gabriel, porque são denúncias boas para as pessoas saberem o que acontece nessa Venezuela. Gabriel, eu vou te perguntar o seguinte. Você falou que opositores são torturados. Sim. Tiram as roupas das pessoas e um Rottweiler ataca essas pessoas, inclusive nas partes íntimas, quando você é opositor do Maduro. Sim. Você afirmou aqui que você esteve em manifestações onde você viu pessoas jovens serem executados a tiros pela ditadura do Maduro. Eu quero saber por que você fugiu da Venezuela, o que você passou, para as pessoas terem ideia, porque eu já conversei com vários venezuelanos que dizem, Thiago, eu tinha fome e quando eu fui para o hospital não tinha recursos para me atender. Ou seja, eu quase morri de fome e realmente eu fugi. O que você passou e por quê? Eu quero que você mostre a sua indignação pelo Lula ter recebido o Maduro e dizer, Gabriel, na sua cara, na cara de todos os venezuelanos, que o problema é a narrativa. Imagina. Que o problema é a narrativa de como descrevem
a ditadura do Maduro. É um presidente de um país grande como o Brasil passando a mão na cabeça de um criminoso. Ele é considerado criminoso pela ONU, Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. Ele é procurado pelos Estados Unidos, pela Justiça Americana, pela Interpol. E esse criminoso estava no Brasil. O que isso representa para você? O que mais representa é que a luta de milhões de venezuelanos foi em vão. O que mais representa é que na Venezuela tem 9,3 milhões de venezuelanos famintos. Tem 9 milhões de venezuelanos que todo dia vão para a cama dormir sem comer. Representa que mais de 7 milhões de venezuelanos como eu tivemos que sair. Você sabe por que eu saí? Eu não saí porque eu não queria lutar. Eu saí porque eu falei, que futuro eu vou dar para meus 3 filhos na Venezuela? Quando comer uma maçã é um luxo. Quando você comer uma maçã é um luxo. Quando minha filha nasceu, não tinha para dar leite, cara. Eu tive que pegar qualquer coisa que conseguia para dar para minha filha. Quando meus filhos tinham uma doença, o hospital está totalmente estragado. Eu tive que sair pelos meus filhos. Então, você ver aqui no Brasil um cara como Maduro, um assassino, você fica diante de Deus falando, pai, o que está acontecendo com o mundo? Eu amo o Brasil. Eu fui acolhido pelo Brasil há 1 ano e meio. Eu fui acolhido lá na fronteira pela operação acolhida pelo governo de Bolsonaro por militares brasileiros que me atenderam, que me receberam, que me deram comida. Lá na Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela, o exército brasileiro, nas mãos, no governo de Bolsonaro, recebeu os venezuelanos, nos deram alimentação. Nenhum país de Latinoamérica queria receber mais venezuelanos, mas Brasil estava recebendo. Aqui nesse país, eu alcancei a colocar meus filhos na escola. Aqui nesse país, eu comecei a poder comer carne, cara. Mas agora, muitos militares estão fazendo assim para um cara assassino que tem matado e massacrado os venezuelanos, que tem levado a pior crise da história de nosso continente para um país. Você era pobre até a ditadura entrar na Venezuela? Não, meu pai era um homem muito próspero, fazíamos casas, eu fiz faculdade de engenharia, meu pai vendíamos 50 casas por mês, mas eles falaram, se você não é do meu partido, se você não é socialista, você é meu inimigo. E do mesmo jeito começaram a oprimir aos jornalistas. Você sabe que desde o governo de Chávez e Maduro, mais de 500 meios de comunicação foram fechados. Foram fechados os 70% das rádios. Maduro e Chávez colocaram uma parede comunicacional e calaram nossa voz. Os venezuelanos estavam silenciados, cara. Os venezuelanos não temos voz para falar. Porque se você fala, tem a lei contra o ódio e da perseverança. Qual é essa lei? Que se você é um jornalista e você fala mal do Maduro, você tem 20 anos de prisão. Então eu consegui muitas pessoas aqui, que estamos ao lado da Venezuela, que me falam, é verdade que Maduro é um ditador? É verdade que Venezuela está vivendo ruim? E eu falo, cara, a esquerda e a meia está fazendo o seu trabalho, porque como é possível que ao lado de vocês tenham a maior crise de refugiados do mundo, tenham a maior crise de fome do mundo, tenham a fátia criminosa mais grande do mundo e ainda no São Paulo tem pessoas que me perguntam, isso não é verdade? Minha filha na escola tem 13 anos e um professor de história brasileiro falou, é mentira que na Venezuela tem fome. Minha filha que cruzou pelo mato com uma mala. Que passa? Que acontece?